E eu acho que o próximo passo, depois dessa fase que está sendo sedimentada ainda, mas que tem muita coisa já, eu acho que é a fase que está entrando o Marco Aurélio, que está entrando o Júlio Prieto Pérez, que está entrando o Alexander, o Andrew Newberg, que é você estudar a fisiologia do cérebro durante o transe mediúnico. E o que mais me interessa, que é mais próximo de mim, que eu sou professor de fisiologia há muito tempo, é o que o Marco está fazendo, que é estudar as alterações fisiológicas durante o transe mediúnico. Então, por exemplo, uma vez perguntaram assim para mim, o Décio, tem um médium lá na nossa casa que ele descobriu que é diabético. Tem algum problema ele trabalhar na mesa mediúnica? Não sei. Eu não sei. Não tem nenhum estudo que me diga se a glicemia sobe, se a glicemia desce, se isso altera, se não altera. Pressão arterial. Eu sou hipertenso, eu posso trabalhar na mesa mediúnica? Eu nunca vi ninguém desencarnar na mesa mediúnica, né? Ninguém infartar, ter um AVC, nem tenho notícia disso. Mas, como médico, eu não posso dizer para você, porque a maior parte das alterações fisiológicas a gente não conhece. Então, o estudo disso, dessas repercussões, eu acho que são também muito importantes até para nós, né, espíritas, porque ela vai trazer uma orientação prática. Então, por exemplo, eu sempre achei que quando o médium recebia um espírito que vinha trazer uma mensagem, um espírito orientador, e vinha trazer uma mensagem de paz, de harmonia, ele ia provocar um efeito no médium que era totalmente diferente quando ele recebia um espírito sofredor. O espírito estava com raiva, querendo bater na mesa e querendo se vingar. E apesar do trabalho do Marco ter seguido uma metodologia e a gente utilizou os médiums de psicofonia nas mesas, no trabalho mediúnico de desobsessão, ele teve duas oportunidades de que o médium que estava sendo monitorado recebeu a orientação da casa. Inclusive, as duas vezes foi para falar sobre o trabalho, né? Dar orientações sobre o trabalho que ele estava fazendo. Foi muito interessante. E as alterações fisiológicas não foram diferentes das alterações fisiológicas do transe quando o médium estava recebendo um espírito sofredor. Isso é uma coisa que chamou a minha atenção. Outra coisa que chamou a minha atenção, ele monitorizou a função cardiovascular dos médios. E há um efeito protetor, porque assim, a frequência cardíaca aumenta, né? Há um aumento da pressão arterial, principalmente a sistólica, como se ele estivesse fazendo atividade física. Mas nenhum dos pacientes teve uma alteração que podia ser significativa ou patológica, né? Então isso também é uma coisa interessante, apesar de que ele fez a exclusão dos pacientes que tinham hipertensão arterial, né? Ele usou pacientes que não tomavam remédio para pressão, até para não interferir, porque o remédio está interferindo na função fisiológica. Mas a gente percebeu isso. Outra coisa, que é uma coisa que a gente já sabia, é que a mediunidade é uma atividade eminentemente simpática. O que é isso? O nosso sistema nervoso autônomo é a parte do nosso sistema nervoso que faz a gente funcionar automaticamente. Então, é por causa dele que você pode dormir tranquilo, que você não para de respirar, seu coração não para de bater, as suas funções fisiológicas básicas se mantêm. Esse controle é feito pelo sistema nervoso autônomo, que tem esse nome porque nós somos seres autônomos biologicamente, né? Falando. E ele é dividido em duas partes, o sistema nervoso autônomo, o simpático e o parasimpático. O simpático, ele te prepara para fuga ou luta. E o parasimpático é o freio do simpático. Então, por exemplo, frequência cardíaca. O simpático acelera a frequência, o parasimpático reduz, né? Movimento peristáltico do gastrointestinal. O simpático aumenta, o simpático reduz, bloqueia, o parasimpático aumenta.
E assim por diante. Geralmente eles são antagônicos, um freia o outro, mas em algumas situações eles agem em sociedade, né? Que nem, por exemplo, na relação sexual, o homem, a ereção é parasimpática e a ejaculação é simpática. Na sudorese, é uma fibra parasimpática, mas ela é mediada pelos neurotransmissores simpáticos. Então, tem algumas exceções, mas de uma maneira geral, um acelera, o outro reduz. E a mediunidade é eminentemente simpática, ou seja, há uma descarga de adrenalina, uma descarga adrenérgica. Então, o paciente tem vasoconstrição periférica, vai ficar mais pálido, ele tem aumento da frequência cardíaca, aumento da força de contração, ele tem um aumento do tônus muscular, então isso também o Marco mediu. Eu, particularmente, a minha mediunidade é bem meia boca, e eu sou muito resistente, porque eu sou muito controlador. E toda vez que eu dou passividade para algum espírito, quando termina eu estou com dor muscular, porque eu fico contraído, né? Eu aumento o tônus. E ele percebeu, isso foi interessante também, que os médiums mais experientes têm menos aumento do tônus. Ou seja, ele controla melhor as reações adrenérgicas, porque ele já está sabendo o que está acontecendo, ele está acostumado com aquele estado e ele acaba se acostumando, se adaptando melhor àquilo lá. Então, ele viu que é predominantemente simpática, mas tem um componente parasimpático associado, que eu acho que é quem faz aquela modulação. Né? É igual o carro. O carro é feito para andar, então tem acelerador para andar, mas tem que ter o freio, senão você começa a andar e não consegue parar. Então, o simpático é o acelerador, o parasimpático é o freio. E esses dois vão estar agindo, mas é eminentemente simpático. Né? A glicemia, o número de médios que ele estudou não deu diferença estatística, mas provavelmente há um aumento da glicemia, mas não é um aumento significativo, né? É um aumento pequeno, tá? Então isso daí também tranquiliza a gente com relação à questão do diabético. Mas tem um trabalho que foi feito em Cuba. Apesar que o pesquisador ele estudou um único médium, então isso, em termos estatísticos, não tem muito significado. Mas o que chama a atenção nesse trabalho é que a glicemia desse médium durante o transe mediúnico foi para 20 miligramas por decilitro. Pra vocês terem uma ideia, o normal é até 90, né? 20 miligramas por decilitro, se a tua glicemia cair esse estado, você vai para o chão, você desmaia, né? Como hipoglicêmico. E o médium trabalhou durante todo o transe com esses 20 miligramas de glicose por decilitro. A explicação fisiológica que eu tenho para isso é assim: como é eminentemente adrenérgico o transe mediúnico, o que a adrenalina faz com a glicemia? Ela impede que a insulina trabalhe. Então, a insulina, ela coloca a glicose do sangue para dentro da célula. Então, quando a adrenalina está presente, ela não deixa a glicose ir para a célula. Ela deixa a glicose no sangue. Mas o sistema nervoso central, o cérebro, ele não usa insulina. A glicose passa para o neurônio mesmo sem insulina. Então, na verdade, quando você está num estado adrenérgico de luta ou fuga, o seu corpo está preparado para lutar ou para fugir. A primeira coisa que tem que funcionar é o seu sistema nervoso. Então, ele preserva o sistema nervoso em detrimento das outras células. Ou seja, eu não dou glicose para a célula muscular e ela se vira com o que tiver lá, com lipídio, né, com gordura, com proteína, mas o cérebro vai receber a glicose. A atividade mediúnica é uma atividade de aumento, né, do metabolismo cerebral. Então, por que o cara ficou com 20 de glicemia e não desmaiou? Porque ele estava com 20 porque ele estava usando a glicose. O cérebro dele estava em atividade. Mas por que ele não desmaiou? Porque aqueles 20 era o que sobrou, o resto o cérebro está usando.
Então não está faltando glicose para o cérebro. Em compensação, as outras células estão se virando com outra coisa, né? Então, essa é a explicação. Essa minha explicação, ela esbarrava numa coisa que é a seguinte: o próprio André Luiz, ele sugere que a gente comece o estudo da mediunidade com a hipnose, os estados de hipnose e de meditação. Tanto que a gente começou, quando apareceu a melatonina, o André Luiz previu a descoberta da melatonina, né? O Lerner descobriu a melatonina em 1958. O Chico já tinha psicografado Missionários da Luz, e no capítulo 2 do Missionários da Luz, chama Epífise pineal, ele fala que produz hormônio a glândula pineal. E ele fala isso numa época que todo mundo achava que a pineal não servia para nada, que era um resquício embriológico, que aquilo era que nem a unha do dedinho do pé, estava sumindo, não servia para nada. E de repente o cara vem e diz que faz um hormônio aquilo, ele chama de hormônios psíquicos. E depois o Lerner vem descobrir a melatonina. E como a gente sabia que o André Luiz falou de hormônio, que o Lerner descobriu a melatonina, a primeira coisa que a gente pensou é: a melatonina é o hormônio da mediunidade. Só que aí, quando a gente vai estudar meditação e hipnose, você percebe que há um aumento da melatonina. O André tinha falado para a gente estudar esses fenômenos primeiro. Eu falei, bom, é isso mesmo. Só que depois, o que a gente percebeu é o seguinte, e o trabalho do Marco confirmou isso. No trabalho mediúnico, não muda o nível de melatonina. Ele no mestrado e testou de novo no doutorado. E não teve diferença. Aí, no começo, o Marco ficou até meio frustrado com essa história, mas qual é a diferença básica? A diferença básica é que a melatonina é um depressor do sistema nervoso central. E quando eu descobri isso, eu comecei a desconfiar que não era a melatonina. Porque quando você está em transe mediúnico, o teu cérebro está trabalhando mais do que o normal, não menos. Né? Então, o que acontece quando você está meditando? Você tem um rebaixamento da atividade cerebral. O que acontece quando você está em transe hipnótico? Você tem um rebaixamento da atividade neuronal. E o que acontece quando você está em transe mediúnico? Você tem um aumento da atividade neuronal. Sua atividade cerebral está aumentada. Então, a melatonina não podia ser esse hormônio. E o Marco mostrou que não é. Então, onde é que está a resposta? A resposta está vindo agora, porque já descobriram mais dois hormônios produzidos pela pineal. Né? Um deles é o dimetiltriptofano, DMT, que é uma substância que está presente naquele chá do Santo Daime, né? Naquelas culturas de fitoterapia, né? Que eles tomam chá para entrar em desdobramento. E ali tem muito DMT. E uma outra substância que é um metabólito, né? É uma molécula que vem depois do DMT. E essas drogas, essas substâncias que são produzidas pela nossa glândula pineal, elas são alucinógenas, né? Hoje em dia, eles estão usando um outro termo, porque alucinógeno, ele implica que você está tendo uma alucinação, que a droga produz alucinação. Eles estão chamando de neurodisléptico, ou seja, é uma substância que ela provocaria aquele distanciamento que a gente estava falando, aquele afrouxamento entre a consciência e o cérebro. Então, o espírito encarnado, ele entraria em um estado de desdobramento com essa substância. Tá? E aí, nós fizemos um trabalhinho tentando medir isso. Só que não deu certo. Não deu diferença nenhuma. Aliás, os não médios, a gente conseguiu só de 20 pessoas, eram 10 médios e 10 não médios. Só 3 tiveram um aumento do DMT e 2 não eram médios. Mas o que acontece? Acontece que a pineal produz essa substância em quantidades infinitamente pequenas. São picogramas.
dessa substância. E ela é rapidamente metabolizada. Então, o que acontece? Você não consegue medir. Então, o que a gente fez foi medir a excreção urinária dela em 24 horas. E aí, depende do rim do médium, depende do que ele comeu, de quanta água ele tomou, depende de tanta coisa, e é uma medida tão imprecisa que a gente, apesar de ter gastado uma fortuna para medir aquilo, e eu estava apostando todas as minhas fichas que ia dar certo, não deu. Por quê? Porque a gente não conseguiu ainda encontrar um jeito de medir isso no sangue, ou mais especificamente, perto da origem de onde ela é produzida, que é a glândula pineal. Você imagina, a pineal está no meio do crânio, geograficamente, bem no meio. Se você passar um vetor transversal e um antero-posterior lateral-lateral, o cruzamento exato é onde está a glândula pineal. Como é que você vai chegar lá para medir isso? Né? É muito complicado. Mas, se não for o DMT, eu acho que é alguma coisa próxima dele. Mas eu ainda estou apostando minhas fichas nele. A grande diferença entre o que você produz no seu cérebro e quando você toma o chá é que no chá você tem algumas miligramas do DMT. E o seu cérebro está acostumado a trabalhar com picogramas. Então, eu sempre falo que é como se você tivesse dado um chute na porta do seu cérebro e abre a porta de um jeito que você está exposto, né, de uma maneira absolutamente desproporcional ao seu subconsciente e ao plano espiritual. Tanto que existe uma quantidade bem razoável de pessoas que desencadeiam quadros psicóticos a partir do uso do chá. Eu acho que o número não é maior, porque geralmente esses grupos eles fazem toda uma preparação para tomar o chá. Então eles entram numa sintonia mental elevada, e depois eles fazem o estímulo fisiológico com o uso do DMT. Mas de qualquer maneira é uma substância psicodisléptica.